Olá, irmãos, eu sou o Dio, ou o irmão Dio, fiquem à vontade. Irmãos, alguns pastores, e até mesmo alguns teólogos falam a respeito de uma passagem que está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. E eles vêm ensinando essa passagem há muito tempo. Eu ainda ouço as pessoas falando dessa passagem, e eles usam o termo brigas, discussões ou contradições. Eles dizem que Paulo ou o apóstolo Tiago se contradiz com o que Paulo ensina. A passagem que eu me refiro diz aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18, que diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, esses teólogos, até teólogos mesmo, e pastores, e até entre outros irmãos também que nós conhecemos, passa dessa passagem como que se Tiago tivesse discutindo, contradizendo com o que Paulo falava, porque Paulo dizia que a fé não provém da obra, a fé não depende da obra. Mas seria o mesmo assunto? Paulo estaria falando da mesma obra que Tiago está falando? Seria essa mesma obra? Será que esses teólogos, esses pastores, esses homens intitulados pastores, já observaram essa prática para estar ensinando, e eu creio que seja um erro? Teria eles prestado atenção na Escritura corretamente? Ou, como nós sabemos, que eles vêm aprendendo sempre de homens, e nunca olham para a Escritura. Então eu creio dessa forma, que o que eles ensinam vem de ensinamentos de homens, e não do Espírito, como está em Hebreus 8:11, 1 João 2:27. Vai me comprometer essa passagem, eu aprendendo ou eu não aprendendo, vai me comprometer com a minha salvação? Talvez. Se eu ensinar algo que não seja verdade, ou que eu fale algo que não seja verdade, eu vou estar me comprometendo, sim. Por que eu vou estar me comprometendo? Porque em Apocalipse 21, se não me engano, versos 8 ou 9, por ali, diz que os mentirosos, além de não herdar o reino dos céus, e além de não ter a salvação, eles terão, pelo contrário, eles terão a condenação. Os mentirosos terão a condenação, irão para a condenação. Me compromete? Me compromete. Do momento que eu passo uma mentira às pessoas, eu estou me comprometendo com a salvação. Indo direto aqui então ao ponto que nos interessa, eu tirei aqui algumas informações sobre o apóstolo Tiago. E eu descobri que tem, vamos dizer assim, eu descobri que tem 3 Tiagos que seguiu o Messias. Um deles está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 21. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Outro Tiago se encontra em Mateus 10, versículo 3. Existem outros versículos, mas eu separei somente esses para estar provando aqui, para estar mostrando aqui que realmente eram 3 Tiagos ao qual seguia o Messias. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 3, Tiago, filho de Alfeu. O outro Tiago e seu irmão está em Marcos 6, 3. E tem um outro detalhe também, que nós já vamos, eu já vou lendo aqui, para haver um outro esclarecimento.
esse esclarecimento é sobre Judas, que muita gente diz que Judas não seguiu o Messias, não estava lá e não fez nada. Judas, o irmão do Messias. Por isso ele não tinha direito de escrever livros. Outra mentira. Em outras passagens consta que Judas estava realmente com o Messias. Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes. Veja que há dois Judas. Há dois Judas. Esse Judas, irmão de Tiago, seria o irmão do Messias. Aquele que foi o traidor. Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Isso está no livro de Lucas 6,16. Aí começa a história do Tiago. O primeiro Tiago consta no livro de Atos que um desses Tiago, nós sabemos agora que são 3, um desses foi morto. Aliás, ele foi o primeiro a ser morto, que diz ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: assim foi que matou a espada Tiago. Diz ali, irmão de João. Quem era o irmão de João? Vamos recapitular aqui o livro de Mateus 4:21, que diz: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Então, aqui nós já começamos a entender que um dos Tiagos, morreu. Um desses Tiagos morreu. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dizem que o livro de Tiago é uma farsa, é uma mentira. Porque como que o primeiro apóstolo, sendo morto, iria escrever, veja bem, iria escrever uma carta, que é o livro, a carta de Tiago, que iria escrever essa carta depois das cartas de Paulo. Porque, como todos sabem, vem ali em 1 Coríntios, Romanos, 1 Coríntios, vem Efésios, vem tudo ali antes de Tiago. As cartas de Paulo vêm antes de Tiago. Então, alguns dizem que como teria o apóstolo Tiago ter escrito essa carta. Está aí que sobreviveram 2 Tiagos para escrever a carta. Estou mostrando isso agora. Tanto é que esse apóstolo ao qual morreu, esse Tiago, tanto é como esse Tiago morreu, que diz ali, e seu irmão João, que era o irmão de João, que era o filho de Zebedeu, esse sim foi o morto, o primeiro morto. Tanto é que é verdade que havia outro Tiago, porque em Atos dos Apóstolos, mesmo capítulo que revela de um Tiago morto, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, morto. No mesmo capítulo 12, só que no versículo 17, diz assim, ele, Pedro, no caso aqui Quefas, acenando-lhes com a mão que se calassem, colocou como o Messias o havia livrado da prisão. E disse, comunicai-o a Tiago. Aí alguns ainda usam esse versículo também, Vamos quebrar aqui outra mentira. Alguns usam esse versículo também para dizer que a própria Bíblia está se contradizendo. Porque no versículo 2 do capítulo 12 de Atos, Tiago foi morto. Como que Pedro, Quefas, ia lá e falava, olha, fala a Tiago, se Tiago já tinha sido morto. Então, Tiago, filho de Zebedeu, foi morto, irmão de João. Restam ainda outros 2 Tiago. Qual? O irmão do Messias, o próprio, e o filho de Alfeu, que está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 3, o filho de Alfeu. Então era para um desses Tiago ao qual Pedro estava dizendo, comunicai-o a Tiago. Óbvio, é claro que não era o morto do Atos 12, 2. E aos irmãos, em seguida saiu dali e retirou-se para outro lugar. Outras passagens que consta que o Tiago, do capítulo 2, de Atos 12, do versículo 2 de Atos, não foi esse mesmo, tanto é isso que consta em outras passagens, como Atos 15, diz assim, depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Isso era
um discurso ao qual Kefas, no caso Pedro, estava fazendo, e depois desse discurso Tiago tomou essa liberdade e começou a falar com o povo também. Então era outro Tiago. Você pode ver isso também, esse Tiago, né, envolvendo Tiago, as passagens que envolvem Tiago, no Atos 21:18 e Gálatas 2:9. Essas são algumas passagens que eu passei aqui, né, que eu quero mostrar para vocês e quebrar algumas coisas aqui, algumas mentiras, né, para que nós não caiamos, né, nesses erros, né. Vamos ver o que realmente está escrito, não só somente o que ouvimos. Aí eu vou voltar à pergunta novamente. Qual era a obra que Paulo relata? Qual foi a obra que Paulo falou tanto que o apóstolo Tiago acabou entrando em contradição com ele? Ou será mesmo que houve uma contradição? Seria isso mesmo? Eu vou estar passando aqui para você algumas passagens a qual Paulo falou dessa obra que se misturou ali com a fé. Eu vou estar passando para você, e de antemão eu já te alerto, eu já digo para você que são duas obras ao qual Paulo fala. Uma é a obra da carne e a outra a obra da lei. Olha só que vai ficando interessante. Então começa aqui, ó, em Romanos capítulo 3, versículo 27, versículo 27 ao 31. Diz assim, ó, versículo 27 de Romanos 3. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Ele está falando de Abraão aqui. Foi eliminado por qual lei? Pela das obras? Por qual lei? Pela das obras? Obras da lei. Obras do judaísmo. Por qual lei? Pela das obras? Por que eu digo que é lei? Porque foi aqui nessa passagem que ele está falando de Abraão, que Abraão se circuncidou. Ou seja, Abraão foi quem começou a lei que depois Moisés continuou no judaísmo, da circuncisão. E então diz aqui, pelas obras, pela das obras, não, mas pela lei da fé. Então veja bem, ó, sobre lei, eu tirei aqui também algumas passagens que diz mais de 300 vezes sobre lei, diz mais de 300 vezes no Novo Testamento, mais de quase 150 vezes só em epístolas, nas cartas, ou seja, 150 foram nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Apocalipse não tem, não relata nada sobre lei. Em Apocalipse não fala nada de lei. Foram mais de 100 vezes só por Paulo que ele relatou sobre lei, mais de 100 vezes, quase 120 vezes. Mais de 50 só em Romanos e mais de 20 vezes só em Gálatas. Isso é só para você poder entender, né, como eu disse, que há duas obras que Paulo relata, obras da carne e as obras da lei. Por isso eu tirei essas passagens aqui para poder estar te mostrando. No versículo 28, no mesmo Romanos 3, diz assim, ó, porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. Então, meu querido, veja que o apóstolo o apóstolo Shaul está dizendo em observância da lei. Ou seja, ele diz que o homem é justificado pela fé, não pela prática da lei, não pela circuncisão, não pelos 10 mandamentos, não pelo sábado, não pelo jejum. São coisas da lei. E Paulo afirma que sem as observâncias da lei, o homem é justificado pela fé, pela graça. Versículo 29. Ou o Criador só é dos judeus? Esses judeus que eram da onde? Que eram da lei, não é? Não é também dos gentios ou pagãos? Sim, ele o é também dos gentios ou pagãos. Versículo 30. Porque não há mais
que um só Criador, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Veja que Paulo está dizendo aqui, lembrando só o versículo 29, que Paulo está falando da lei, versículo 28, que Paulo está falando realmente da lei, tanto é que agora ele coloca como circuncisos e incircuncisos, que a circuncisão e a incircuncisão, ou seja, a circuncisão vinha da lei judaica. Versículo 31, destruímos então a lei pela fé? De modo algum, pelo contrário, damos-lhes toda a sua força. Veja que Paulo não diz que não destrói a lei. Isso é um outro detalhe que eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu estou no assunto de obras pela lei. E obras aqui você está vendo que Paulo está realmente falando daquelas obras, das obras da lei, e nada mais que isso. Vamos sempre guardar obras da lei. Em Romanos 8, 11, do versículo 11 ao versículo 14, diz assim, ó, se o Espírito daquele que ressuscitou o Messias dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou o Messias dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Versículo 12. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes, versículo 13, de fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito modificardes as obras, essas obras é o que? Uma ação da lei. Essas obras é uma ação da lei. Não é obras em atitude moral, sentimental, não. É obras em ação da lei. Se pelo Espírito modificardes as obras da carne, vivereis. Versículo 14. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito do Criador são filhos do Criador. Romanos 9, 30. Versículo 30. Então que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação a que vem da fé. Veja só que Paulo continua falando, nós estamos falando aqui sobre obras, né, a qual discussão que muitas pessoas acreditam que o apóstolo Tiago entrou em contradição com Paulo. E eu estou mostrando aqui para você que não foi realmente essa contradição que todo mundo fala. Não entrar em contradição alguma. Então, aqui no versículo 30, ele já está falando da fé sem a lei. Veja só. Então, que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação. Aqui vem da fé. Ele tá colocando ali a justificação, aquela que vem da fé, e não aquela que vem da lei. Porque a lei não justifica ninguém. E isso também, o apóstolo Tiago não relatou em nenhum momento sobre essa lei, sobre essa justificação da fé que não provém da lei. Versículo 31. Ao passo que Israel, que procurava, olha só a confirmação do versículo 30, a qual eu disse sobre lei. Que Paulo está falando que a lei, que a fé, a justificação vem da fé e não da lei. Versículo 31 de Romanos 9, que diz: ao passo que Israel, que procurava uma lei, é o que está escrito aqui, que procurava uma lei, isso era Israel, que desse a justificação, não a encontrou. Está vendo que essas obras é a mesma coisa, ou seja, é as obras da lei. 32, por quê? Porque Israel buscava com o fruto, não da fé. Não da fé. Paulo está falando aqui sobre as obras da lei, e sim das obras que são da lei. E tropeçou
Veja bem, e tropeçou na pedra de escândalo, ou seja, tropeçou no Messias, o Messias que trouxe a graça. Tropeçou porque não saíram das obras da lei. Israel tropeçou porque não saiu das obras da lei. Não tem obras ainda carnal para justificar que o apóstolo Tiago entrou em contradição com Paulo. Daqui a pouco nós vamos estar lendo Tiago e eu vou estar passando para você o porquê não. Versículo 33, eu disse 32, nós vamos ler aqui o 33. Como está escrito, eis que ponho, só para confirmação do 32, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crê não será confundido. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, aqui diz realmente sobre uma obra que vem da carne. Essas obras que vêm da carne. O versículo 16 de Gálatas 5 diz assim, ó, digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos, veja bem, os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros, do Espírito e o desejo da carne. Paulo está separando o que tem o Espírito do Criador e o que tem somente o desejo da carne. É por isso que não fazeis o que quereríeis. 18. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, aí Paulo entra falando do que? Não estais sob a lei. Nota que Paulo está falando do desejo da carne, porque esse desejo da carne era o que Israel procurava. Era como nós lemos lá em Romanos 9, não é? Que Israel tropeçou na pedra de tropeço. Aqui ele fala para Gálatas, porque os desejos da carne, versículo 17, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este os da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Versículo 18, se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Versículo 19, ora, as obras da carne são estas. Paulo comenta aqui, até que a lei, né, Paulo fez um certo comentário, né, uma certa passagem, que a lei trouxe para ele o pecado. Deixa eu estar buscando aqui, para poder passar para vocês. Ó, em Romanos 7, 9, diz assim, ó, Paulo falando, quando eu estava sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o pecado recobrou a vida, e eu morri. Assim, o mandamento que me devia dar a vida, conduziu-me à morte. 11, porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele me levou à morte. Por isso que isso está em Romanos 7, versículo 9 e ao 11, foi o que eu li aqui. Ao 11 mesmo, foi o que eu li. No versículo 19, por isso que diz, ora, as obras da carne são estas. Aliás, no versículo 18, se porém, isso de Gálatas 5, versículo 18 de Gálatas 5, se porém vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Porque a lei, o Espírito do Criador, não é a mesma definição que o Velho Mandamento, que a lei. Porque o Messias nos trouxe a graça. Israel, na época, vivia pela lei. Até hoje, né, os que se dizem judeus que não são, nós sabemos disso hoje já, eles mesmo, que não são judeus, eles ainda promovem lá no país deles
muitos deles, né, tipo os sacerdotes, os rabinos, esse povo tudo promove ainda sacrifícios, tudo que era do judaísmo, tudo que Moisés ensinou a fazer. Então Paulo diz aqui, ó, se porém vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se deixais guiar pelo Espírito. Isso inclui o dízimo também, viu, irmão? O dízimo é lei, é da lei. Tanto é que tinha que entregar aos sacerdotes, que era da lei.